Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bruninha Leitão, bom dia. Caramba, quanta gente nos Estados Unidos. Rafael Pereira, Felipe Carrato. Bom dia, Indira, da Itália, bom dia. Pessoal, bom dia. Brasil, São Paulo, demais estados e vamos, bora. Café. É impressionante como as coisas elas complicam, né? Eu falo pra vocês. Eu tô tratando dessa sinusite, né? Eu venho de uma pneumonia mal curada, aí fiquei com sinusite. E aí, ontem eu cheguei um pouco mais tarde em casa, aí até mexi as coisas que eu precisava mexer, pum, fui dormir tarde. Hoje, já acordei pior de novo. Impressionante, meu. Não adianta desafiar. Não adianta ficar desafiando bactéria. A verdade é essa. Pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Coisa nova aqui. Vamos ver o que vocês têm de pergunta aí. E vamos dar uma olhada. O que a gente tem aqui. Até com medo de abrir as perguntas do Instagram depois de ontem. Das perguntas proteicas. Ai. MS Almeida Filho, benção, tio. Quando a troca de ficha de treino é necessária. Almeida, quando você, na realidade, ajusta o seu físico, né? Então, pensa que uma programação de treinamento que um profissional de educação física monta para você, ela tem o propósito de criar uma informação visual diferente do seu corpo. Então, até o seu corpo mudar, né? Não tem por que mudar a ficha. Você muda a ficha, né? Não, a coisa não funciona, né? O que muda, né, é a progressão de carga. Isso muda sempre, né? A progressão de carga tem que existir em média a cada 3 semanas. Eu lembro que eu falei uma coisa aqui para vocês no banho e o pessoal ficou todo oriçado na internet, né? Que a cada 3 semanas tinha que aumentar aproximadamente em 20% a carga, né? Então o que é a carga? É o peso? Não, não é o peso. Teve gente que fez vídeo falando, uai, fazer o quê? Mas literatura. Então, a cada 3 semanas, em média, você aumentar em 20% a carga, né? Que isso vai te render aí uma progressão anual que justifique seu ganho de massa muscular. O que é aumentar a carga, né? Aumentar a carga, na verdade, é você aumentar o que é o peso, é você diminuir o intervalo entre as repetições, é você aumentar a quantidade de séries que você está fazendo em relação, sem diminuir o peso, né? Então, uma série de coisas representa a carga, mas você tem que aumentar o trabalho, na verdade, a cada 3 semanas. Alguma coisinha tem que aumentar, tá? Então, uma vez que você fez uma estrutura macro de treino, né, você tem que ir aumentando a carga, porque é isso que eu tenho. Você trocar supino reto, supino inclinado, não muda nada no teu físico praticamente, né? Pensa que... Qual que é a minha referência? Minha referência
é um atleta do Olímpia, né? Porque quando você vê que ele vai corrigir um determinado alteração que ele tem entre proporções físicas no físico dele, ele treina 1 ano aquilo, né? Agora, uma coisa eu te falo, esse negócio de trocar de treino a cada mês é muito mais difícil você ter uma estratégia que te permita aumentar a carga a cada 3 semanas do que você fazer um treino diferente que você mexa nas coisas. E o pior erro das pessoas, na minha opinião, é ficar trocando treino todo mês. Porque você dá um mês de informação, aí você troca essa informação pro seu corpo. Se você treina peitoral uma vez por semana, com 1 mês de treino, você fez 4 treinos. Você acha mesmo que depois de 4 treinos, você precisa trocar o seu treino, né? Tem o menor sentido, né, Almeida? Então, isso é uma coisa que a gente tem avaliado hoje. Lucas Lima, existe alguma interação entre cafeína e creatina que faça perder o efeito? Lucas, tem estudos que falam sobre, sim, uma interação que existe em nível de retículo sarcoplasmático, que teoricamente, né, você teria uma competição entre creatina e cafeína. Pelo sim, pelo não. O que você faz? Você toma cafeína antes do treino e você toma creatina depois do treino, tá bom? Assim que faz. Yuri Wendel, posso tomar 90 gramas de creatina no dia separado em 3 doses? Yuri, você não vai muito longe com isso, tá? Não faz muito sentido, né? Talvez você nem consiga absorver isso. Não te recomendo. Kelvin, de nada, Kelvin. Um abração pra você. Ah lá, agora começa... Não, é sério, eu acho que eu vou fazer uma live só de orelhice. O Caio Rodrigues, ele tá com muita vontade de ser engraçado. Vamos rir com o Caio. Pode tomar whey com refrigerante? Pode, Caio, né? Só vai ser interessante como é que você vai conseguir mexer isso, né? Porque isso vai explodir. Deixa eu contar uma história pra vocês, verdade, tá? Muitos e muitos anos atrás, eu tava fazendo meu R4 de cirurgia de artroscopia e cirurgia de ombro e cotovelo. Eu tava operando com o Zé Carlos, meu chefe, lá no São Luís do Morumbi. E aí, eu fui descer, cara, sabe quando que é isso? Isso foi em 2009, tá? 2009. E aí eu desci no Conforto Médico, fui bater um whey pra mim, tava na hora de comer. E eu abri a geladeira do Conforto Médico e eu não olhei a água que eu tinha pego. E era água com gás. Cara, quando eu chacoalhei o whey com água com gás, explodiu a coqueteleira, foi whey no teto. A senhorinha que ficava lá dentro me xingou tanto, cara, tanto, que eu falei assim, nossa senhora, que boquinha bonitinha. Eu não vim aqui por querer sujar a sua salinha, né? Foi um acidente. Cara, essa velha me xingou, tanto nome, cara, tanto nome. Pior que nem era velha. E o Zé ria. A mulher ficou alucinada. Cara, sério, a mulher me chamou de palhaço pra baixo. Você é um palhaço, não sei o que. Eu falei, nossa senhora, Jesus. Você sabe que curioso, né? Daquela data pra frente, eu acho que eu só voltei em São Luís do Morumbi uma vez, porque a Roberta teve uma cirurgia e escolheu operar lá. Mas eu nunca mais voltei. Foi o quê? Ai. É muito louco isso. Então, Caio, vai dar certo, filho. Não faz isso não, né? Tomara que seja brincadeira. Não estimula ninguém a fazer uma besteira dessa. Mascarenhas, para aumentar os braços e efetivamente, quantas vezes preciso treinar por semana? Mascarenhas, essa pergunta é boa.
você tem que entender que a quantidade de treino por semana, ela depende também quanto você consegue treinar num dia. Tá? Então a gente imagina aí que você consiga fazer pelo menos uns 40 treinos por semana, 40 séries por semana. E normalmente você precisa de 2 dias, né, para você quebrar essas 40 séries, né? Senão realmente fica muita coisa. Então 2 dias em geral tá muito bom, tá? Thais Moura. Queria saber se é normal sentir vontade de vomitar sempre que toma whey. Não, mas é normal você ter enjoo sempre que você toma whey, Thaís. Isso é fato, tá? Porque o whey, primeiro que ele aumenta, ele tem uma ação que a gente chama semelhante a análogo de LP1, né? Lembra muito o que é a função do Ozempic, por exemplo, que o pessoal toma. Outra coisa é que o whey, ele tem uma proteína dentro dele que chama glicomacropeptídeo. E o glicomacropeptídeo é uma proteína ligada à saciedade, ela dá essa sensação de enjoo. Então, se você está tomando um whey que te dá enjoo, significa que isso é de boa qualidade. Bom, então você já entendeu uma das formas da gente usar o whey para, por exemplo, perda de peso, né? Perda de... como é que fala? Uai! Whey para emagrecimento, né? Controle do apetite. Ué, o que tá acontecendo aqui? Essa razãozinha, o que te dá essa sensação de enjoo aí é justamente isso. Deixa eu ver a galera aqui do Nação Muse aqui. Cadê? Estamos ao vivo. Ué. Tan. Ô, Gabuga. Não tá, não. Ô, louco. Cara, tem umas confusão ultimamente na internet, que pelo amor de Deus, hein? Jesus amado. Amanda. Ai, pronto. Já tem pergunta aqui no YouTube. João Augusto Pamplona. Qual a relação do cardio pós-treino com a melhora da sensibilidade à insulina? Salve, professor. Tá bom, João. Que pergunta técnica, né, meu? Vamos falar sobre perguntas técnicas, então. Relação do cardio pós-treino com a melhora da sensibilidade à insulina. Bom, em primeiro lugar, teu treino, ele já faz, de musculação, ele já faz melhorar o que é a tua sensibilidade à insulina. Isso é fato, tá? Segunda coisa, o que é a melhora da sensibilidade à insulina? Você sabe o que é isso? Porque eu falo muito esse termo para vocês, né? E eu comecei a ficar preocupado porque sensibilidade à insulina, resistência à insulina, e daí, né? Que é isso, né, cara? Bom, vocês têm que entender o seguinte. Para a célula utilizar energia, ela precisa de um hormônio que chama insulina. Esse hormônio, ele vai lá na célula, faz com que você consiga puxar a glicose para dentro da célula. Bom, insulina faz isso.
Quando eu não tenho esse hormônio, eu tenho um quadro chamado diabetes, o diabetes mellitus. Quando eu não produzo esse hormônio desde a infância, eu tenho uma insulinopenia e eu tenho uma coisa chamada diabetes tipo 1, ou diabetes insulino dependente. Quando eu tenho exagero alimentar, eu produzo muita insulina. E o corpo, como defesa ao excesso de produção de insulina, o que ele faz? Ele controla a ação da insulina, regulando a atividade do receptor de insulina. Nesse caso, eu tenho uma insulinopenia relativa, ou seja, eu tenho insulina, mas ela não está na célula. Aí eu tenho um diabetes tipo 2, tá? Por isso que é diferente tratar diabetes tipo 1 e tipo 2. Diabetes tipo 1 é a doença onde eu tenho que tratar entregando insulina, porque ela não existe. Diabetes tipo 2 é a doença onde eu tenho que melhorar a ação da insulina, porque eu tenho insulina. Pois bem, aonde que essas doenças se encontram? Se você fica com diabetes tipo 2 muito tempo, o que acaba acontecendo é que você vai destruindo seu pâncreas e com o tempo você vai diminuindo a sua produção de insulina, ou seja, falta insulina, porque tem resistência à insulina. E aí começa a faltar de verdade insulina, não só porque tem resistência à insulina, mas porque tem um déficit de produção por conta de alteração do seu pâncreas. Pois bem, se você entendeu essa situação, você tem que entender o seguinte, que toda forma que levar em conta, né, de toda estratégia, né, que levar em conta ganho de massa muscular e perda de gordura, depende de você ter uma melhora da resistência à insulina. Nossa, tem alguém engraçado aqui. Pronto. Então, sempre que você fala alguma coisa, né, para você que você quer emagrecer ou que você quer ganhar massa muscular, você simplesmente, né, precisa melhorar a capacidade de agir insulina. Por quê? Porque se não entrar glicose na célula, você não consegue fazer exercício, você não consegue queimar a gordura que você mobilizou, tudo bem? Até porque saiba você, né, que lipólise não é a queima de gordura, é a liberação de gordura pela célula gordurosa, tá? A gordura tá lá, ela precisa ser queimada, tá? E para ela ser queimada tem que existir uma coisa que chama beta-oxidação, que depende de carboidrato. E se tem carboidrato no seu organismo, você depende de insulina, tá? Pois bem, então, entenda que qualquer processo que você vai fazer ganho de massa muscular ou perda de gordura depende que você tenha uma sensibilidade à insulina, tá? Para que você tenha uma outra coisa que chama captação periférica de glicose, tá? Dessa forma, qualquer exercício ele tende a aumentar a captação de glicose, tá? Como que ele faz isso? Bom, você aumenta o que é a demanda energética e o seu organismo ele vai aumentando o que é o oferecimento de glicose para o seu corpo, tá? Até que chega um momento que você começa a ter falta de energia e o seu organismo ele precisa fazer o quê? Ele precisa liberar energia dos estoques que ele possui, então glicogênio, gordura subcutânea do tronco, para que você consiga ter a manutenção do exercício. E para isso, ele libera catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, ele libera GH, e depois de um tempo ele chega a liberar até cortisol. Quando isso acontece, o teu corpo ele começa a sentir a necessidade de melhorar ainda mais o que é a capacidade de obtenção de energia. E aí ele começa a liberar outros hormônios para conseguir recrutar esse tipo
de energia. E essa modificação hormonal, ela perdura. Então você termina de treinar, não é que desliga tudo, chega alguém, fecha a luz e acabou. Não, você mantém o que é essa alta captação de energia. Com o tempo de treinamento, o tempo que essa captação de energia ela permanece alta, ele vai se prolongando. Então imagina o seguinte, você começou a treinar hoje, né? Você consegue melhorar primeiro a captação de energia durante o treino, tá? E você gasta melhorando isso durante o treino pelo menos 3 semanas a 6 semanas. Depois que você melhora a captação de energia ao longo do treino, sua capacidade de usar energia é tão grande que você começa a melhorar a sua capacidade de usar energia depois do treino. Por quê? Porque é um efeito duradouro, né? E isso acontece com sua pressão arterial também, tá? Ou seja, se você tem pressão alta, sua pressão começa a melhorar e ela começa a melhorar e permanecer melhor até depois do treinamento. Primeiro 1 hora, depois 2 horas depois do treinamento, depois 3 horas depois do treinamento e assim sucessivamente, tá? Até que todo o seu corpo ele melhora essa captação periférica de insulina, tá? Aliás, essa sensibilidade periférica à insulina que melhora o que é a captação periférica de glicose. Aonde vem a parte interessante? A parte interessante é que você vai fazer esse exercício de musculação e você vai cansar, né? Você não consegue fazer exercício de musculação 3 horas, por exemplo. Você até consegue permanecer na academia, você até consegue fazer uma coisa ou outra, tudo bem, isso é fato. Mas necessariamente, né, treinar em intensidade alta, você consegue ali 40, 50 minutos, 1 hora. Tá? Dependendo do jeito que você se organiza, talvez até um pouquinho mais, dependendo do seu nível de treinamento, tá? Então, existem limites para você conseguir treinar em alta intensidade. Só que o fato de você conseguir treinar em alta intensidade não significa que você tenha que parar de treinar. Aí você faz o quê? Você troca de estímulo. Você vem para um exercício contínuo. Por exemplo, o aeróbico, por exemplo, a bicicletinha. Né? Então, estamos aqui, depois do exercício, por exemplo, pedalando na bicicletinha, né? E fazendo com que o teu corpo continue a necessidade de entregar essa energia, João. Isso quer dizer que essa necessidade de entrega de energia, ela vai provocar uma modificação no quanto o seu corpo ele libera de insulina. Antes ele liberava um montão, agora ele vai liberar um pouco. O que isso faz? Faz com que mude a liberação de uma proteína chamada SOX3, que modifica o receptor de insulina, diminuindo a ação dela. Então é o seguinte, insulina não é um hormônio que quanto mais você libera, mais capta a glicose, tá? Por quê? Porque ele nunca é liberado sozinho. Se você libera um montão de insulina, você libera uma proteína que se chama SOX3 que pega essa ação da insulina e faz isso aqui. Se você libera um pouquinho da insulina e continua liberando, a sua captação de glicose ela começa a subir. Por quê? Porque não tem a moderação dessa proteína chamada SOX3. Entendeu isso? Outra coisa importante, quando você tem uma manutenção do exercício de uma forma constante, né? Você tem um exercício contínuo, principalmente numa intensidade baixa a moderada, o que começa a acontecer é que você não tem a liberação de hormônios do estresse, como por exemplo, novamente, cortisol. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que sem a ação do cortisol, muda o jeito que a insulina ela funciona. Então esse final de semana passado, quando eu dei aula para o pessoal da especialização da pós-graduação da BWS, de medicina esportiva, eu falei um pouco sobre isso, que isso é uma coisa importante, né? Uma coisa é a ação da insulina, quando ela está sozinha. Outra coisa é a ação da insulina quando ela está acompanhada, por exemplo, de cortisol. E isso modifica, por exemplo, toda a dinâmica da reserva de gordura abdominal. Se você tem um cortisol alto com uma insulina alta, você tem o aumento da captação de gordura
para a célula visceral. Se você tem um cortisol alto com uma insulina baixa, você tem a transferência da gordura subcutânea para a gordura visceral. Então, isso é uma das coisas importantes. Que isso é uma coisa que eu não vejo o pessoal falar para vocês. Qual é o resultado da combinação do cortisol com testosterona para a gordura abdominal? Qual é o resultado da combinação cortisol-estradiol para a gordura abdominal? Qual é o resultado da combinação de insulina e cortisol para a gordura abdominal? E aí a coisa segue adiante. Mas aí, João, tua pergunta fica uma aula de pós-graduação mesmo, e eu preciso de uma tarde para ensinar isso para você de um jeito que você não esqueça. Mas eu acho que você já pegou o jeito, né? Carolina Branco Bedzi, normal sentir dor de cabeça depois dos treinos? Não, Carolina, nunca é normal sentir dor de cabeça. Nunca treino em jejum e estou seguindo dieta da Nutri. Olha, se essa dor de cabeça ela começa durante o treino, existe a necessidade da gente pesquisar uma coisa, né, chamada cefaleia induzida por esforço, tá? Agora, dor de cabeça depois do treino, né, não é necessariamente a dieta a refeição que você faz logo antes de treinar, e sim a refeição que você vai fazer 4 horas antes de treinar, tá? Uma coisa aqui. César. Bom dia, espero que esteja tudo bem com você. Sou professor de oratória e comunicação. Considera que o atleta de fisiculturismo, além de ser um bom atleta, ser também um bom comunicador? Abraços fraternos do tio César. Caro tio César, né? Comunicar-se bem é fundamental para qualquer pessoa, né? Eu acho que tem pessoas que têm uma habilidade maior, né, de oratória, e tem pessoas que têm uma habilidade menor, aliás, de comunicação, né? Agora, veja, eu acredito muito, César, que a oratória ela vem de um pensamento organizado, né? Eu percebo pessoas que nunca estudaram oratória na vida e que ouvi-las falar é uma sensação de satisfação, de prazer imenso, né? Porque elas têm um pensamento organizado, né? Acredito eu que quando uma pessoa ela vai se reportar publicamente, é mais importante ela ter um pensamento organizado do que necessariamente ter um falar rebuscado. Por que eu falo isso para você? Porque eu já tive a oportunidade de ver pessoas, né? Vou te dar um exemplo muito simples. Vamos pegar cantor, tá? Eu sou do interior, eu nasci em São Carlos e eu cresci em Marília. Isso quer dizer que a minha diversão, né, quando se fala, show, cara, Marília tinha a Isamar e a Secan, que eram aquelas feiras agropecuárias. E a gente adorava ir. E tinha aqueles shows de música sertaneja, mas música sertaneja raiz, né? E essas músicas de sertaneja raiz, o que eram? Normalmente eram histórias. E essas histórias, quando você via o cantor, ele cantar a história, você via uma organização de um tema. O que isso tem a ver com, por exemplo, você falar em público? Tem a ver o seguinte: muitas vezes a música faz sucesso não é só por causa da melodia, é por conta da organização que a história traz para você. E essas músicas, né, principalmente tinha a questão da melodia, mas se fosse só melodia, as pessoas não decorariam a letra. Como que elas decoram a letra? Por conta de uma certa organização. Então, eu entendo que quando a pessoa ela tem uma organização mental, né, das ideias, uma concatenação de ideias, ela consegue se expressar de forma clara. Desta forma, o discurso fica claro. E se fica claro, a oratória fica boa, né? Eu acho muito difícil ensinar oratória, né? Porque você tem que ensinar a pessoa organização mental, na verdade, né? Heurística, coisas assim. Hugo Silva, bom dia. Juninho Teis.
Bom dia. Em uma TRT, se a testo mantiver estabilizado entre 400 e 500 e demais hormônios ok, há algum risco em permanecer com a TRT a longo prazo? A priori não, Juninho, né? O que a gente quer normalmente é justamente assim níveis estáveis. Isso é muito importante numa TRT, né? Que você tenha níveis hormonais estáveis. Agora entenda, né? TRT nós usamos para pessoas que não têm competência da produção do próprio hormônio, né? Então uma mulher pós-climatério, um homem que tenha tido um hipogonadismo hipergonadotrófico, né? Agora, se você vai usar testosterona para ficar com uma testosterona entre 400 e 500, né, só vale a pena se você não produzir testosterona, porque esses níveis de testosterona são de um homem de 60 a 70 anos que não tem cuidado com sua função hormonal, tá? Então atenção para isso. Deixa eu ver aqui. Minha Nação Muse. Bom dia, Minha Nação Muse. Boa tarde de Dubai. Bom dia, Silvana. Boa tarde de Dubai. Mirianes Bezerra Pessoa. Procura uma físio e faz uma drenagem linfática facial junto com vapor de ozônio no rosto. Liga o vapor no rosto e vai fazendo drenagem. Pode dar tchau para sinusite, expectora o catarro do peito também. Mirianes, vou te falar uma coisa, coração, já vi a questão do ozônio, mas assim, aqui precisa de antibiótico mesmo, tá? Porque é brabo, tá? Bicha é braba, só se... Nem vou te falar onde eu tenho que ligar o ozônio para conseguir zerar isso daqui. Bianca de Souza, mas obrigado pela preocupação, um beijo para você, Mirianes. Bianca de Souza. Bianca, você não malha em academia, você treina em academia. Combinado, coração? Então, treine em academia de rede e 11 meses. Onde moro não tem CT e os professores não ajudam a gente, a menos que seja como personal. Quais os exercícios mais eficientes para aumentar o dorsal feminino, pois tem a cintura mais larga? Olha só, Bianca, não te aconselho treinar dorsal se você tem a cintura mais larga, porque senão você vai ficar com um físico que é extremamente robusto, tá? O que a gente tem que fazer, na verdade, né, quando você tem uma cintura mais larga, é treinar a musculatura profunda do abdômen para ver o que a gente consegue ganhar em afinamento dessa cintura e assim você ficar mais feliz com a sua silhueta, tá? Mirianes Bezerra Pessoa, não é verdade que a glutamina colabora para câncer de mama, tá? Isso é falso. Mike Douglas. Em relação à Imbina, há necessidade de suplementar ela no pré-contest? Mike, nenhuma necessidade, né? E o Imbina é um beta-3 agonista que você pode discutir a necessidade dela de uma série de formas diferentes, mas especificamente em pré-contest não. Nenhuma substância é necessária especificamente. Ana Cecília, eficiente fazer aeróbico antes e depois do treino? Muito. Mas não para auxiliar em gasto calórico, tá, Ana? Exercício não é para você gastar caloria, é para você mudar o que é a função do seu organismo. Úrsula Suaide, musculação em jejum é problema para perda de gordura e ganho de massa? Treino cedinho, não gosto de comer nem beber nada, além de um café logo que acordo. Tamo junto, Úrsula. Então, isso daí só seria problema se você não jantar, se você não comer nada à noite, né, antes de dormir, e se você tiver uma alimentação ruim depois do treino, principalmente depois do treino. Elson Lira Gomes, bom dia. Minha filha é uma bênção, inteligente, esforçada e perfeccionista. Que bonito isso, Elson. Estou preocupado com ela, ela tem 18 anos. Se alimenta bem, mas eu acho que é protela na regulação com a Nutri, toma creatina todo dia. O dia dela é faculdade, academia e projetos de arquitetura. Como pai, que conselho razoável posso dar a ela para não sacrificar o sono e ter mais calma e tranquilidade na vida dela?
Elson, essa pergunta, Elson, é uma pergunta de $1 milhão, né? A minha filha mais velha também está na faculdade, né? E eu vivo me perguntando como que eu trago mais tranquilidade para a vida dela. Sabe o que eu descobri? Não trazendo tranquilidade, tá? A gente tem que ter problema. A maioria das coisas importantes que a gente consegue atingir na nossa vida são obtidas porque a gente aprendeu a resolver nossos problemas. O que eu acho que você tem que... Um caminho que eu acho que a gente como pai tem que fazer é ensinar nossos filhos a resolver seus problemas e não criar mais problemas. E eu quero falar com vocês uma coisa muito séria agora. Por quê? Porque eu vejo que quanto menos problema real as pessoas têm, mais elas criam problemas imaginários. E por que isso é um problema principalmente para os nossos filhos? Porque um problema real, ele tem solução. Um problema imaginário, não. Vou te dar um exemplo. Eu tenho uma paciente, na verdade, que ela tem quase 60 anos, ela tem um físico perfeito. Só que ela tem uma dobrinha de pele embaixo do bumbum, que não é de longe alguma coisa que alguém olhe, de longe alguma coisa que diminua o físico dela, porque ela vive em 10,9% de gordura corporal, haja o que houver. E ela tem um físico todo definidinho, todo proporcional. De verdade, essa mulher tem quase 60 anos, tem um físico perfeito. Se ela for na praia, a praia inteira vai olhar para ela e não vai olhar para as meninas de 20, 30 anos. Tranquilamente. E aí o que acontece? Ela encrencou com aquela dobrinha embaixo do bumbum. Tô te dando um exemplo simples aqui pra gente poder conversar, tá, Elson? E o que acontece? É que determinadas coisas fazem parte da fisiologia do normal. Eles trazem a gente para aquilo que é o físico humano, que é a forma humana. Tá? Então a gente teve uma conversa na última consulta falando, olha, isso daí é uma coisa fisiológica, isso é de gente. Isso daí é uma dobrinha, mas que para quem olha para você, fala, olha, é mulher. Né? Primeiro que tem que ficar olhando muito para achar essa dobrinha. Segundo, né, quem olhar vai falar assim, ufa, isso é fisiológico, essa pessoa é uma pessoa normal, né? Se não tem isso, né, é porque fez alguma coisa e tirou. Então o que eu acho importante é que ela tenha problema. Não tira os problemas da sua filha. Eu acho a pior coisa do mundo quando a gente tira esses problemas. Agora, a gente tem que tomar cuidado de não deixar esse pessoal criar mais problema. Por quê? Quando a pessoa cria problema, ela cria uma coisa que ela não vai conseguir resolver. Então, sabe... E é uma forma da gente ensinar nossos filhos também, minha opinião, Elson, de cuidar dos seus próprios problemas, tá? Eu vejo o pessoal hoje escolhendo problemas de ordem social que eles não vão resolver, que quem inventou não quer que esses problemas sejam resolvidos, quer que eles continuem incomodando as pessoas para funcionar ou como um fator de distração ou para funcionar como um argumento para que essas pessoas façam coisas erradas. Ou seja, se eu crio um problema, eu me dou o direito de fazer o que eu quiser. Por quê? Porque eu tenho um problema. E muitas vezes, esse direito que as pessoas se dão de fazer o que quiserem para resolver esse problema que elas criaram, invade o que é a liberdade, o direito, o conforto das outras pessoas. Então, Elson, traz problema para sua filha. Problema para ela resolver, tá? Para de pagar o carro, por exemplo, tá? Fala para ela que ela vai ter que ajudar em casa, que ela vai ter que arrumar um trabalho. Você vai ver como ela emenda as coisas rapidinho, tá? Estamos dividindo história de pai. Então entenda, eu não sou nenhum teórico, né, que sabe ensinar a criar filho. Tenho meu jeito, tenho meu pensamento. Se isso te ajuda, fico feliz. Se você discorda, também estou te ajudando, porque você pensa naquilo que faz mais sentido para você. Paula Piola, que é importante suplementar coenzima Q10 e triptofano na pré-menopausa? Porque coenzima Q10 ajuda no funcionamento da tireoide e triptofano melhora a produção de serotonina. Ana Cecília,
Arquitetura e sono tranquilo eu sinceramente desconheço. Projeto de arquitetura para quem está fazendo arquitetura é normal. E melhor que ela faça todos os dias e não acumula muito. Muito bom, Ana Cecília. Muito bom. Bela discussão aqui no Nação Muse. Agora vamos ver o YouTube. YouTuber. Ramiro Duarte. Tireoide alterada pode agravar o cansaço ao acordar? Sim. Tá? Quando você começa a acordar sem disposição, normalmente é que sua tireoide ela está desregulada. Marçal Garcia, bom dia. Marcos Vinícius, tenho mutação no gene BRCA1 hereditário, comprovado no exame. Posso fazer TRT? Olha só, BRCA1 ele está mais ligado a doenças que são doenças relacionadas a estruturas femininas. Marcos, isso pode falar a favor de você ter uma sensibilidade em estruturas orgânicas do seu corpo que tenham relação com o metabolismo hormonal. Então, mama, próstata, bexiga, né, testículo. E realmente, usar testosterona talvez não seja a coisa mais sábia do mundo aí nesse momento, tá? O que vocês estão falando tanto desse Hugo aqui, hein, meu Deus? Hugo Silva. Quanto tempo o análogo de GLP-1 pode ajudar com a resistência à insulina se ele estimular a produção de insulina? Não fará com que a resistência à insulina piore? Hugo, tem uma diferença aqui, né? Ele não aumenta a produção da insulina, ele aumenta o tempo de ação da insulina, porque ele tem uma ação que a gente chama de incretínica, tá? Então, o que o análogo de GLP-1 faz? Ele impede, né, que uma enzima chamada dipeptidase quebre a insulina e perca a sua ação, né? Por quê? Quanto mais a gente quebra a insulina pela ação da DTP4, mais você produz insulina para compensar, mais aí você piora a resistência à insulina. Então, na verdade, tem um erro conceitual na sua pergunta. O erro na sua pergunta é que o análogo de GLP-1 ele estimula a produção de insulina. Isso não é verdade. O análogo de GLP-1 ele aumenta o tempo da insulina, tá? Por isso que ele é importante para os pacientes que têm diabetes. É por causa disso, tá? Então, tem essa questão conceitual aí que a gente precisa organizar, meu caro. Mas está perfeito, né? Muito bom você olhar pelo metabolismo dessas medicações. Uma coisa que o pessoal costuma não olhar com frequência. Só quer saber se toma, se não toma, quando toma, quanto toma, por que toma, né? Quarta-feira, Quarta-feira. Nossa senhora, até caiu meu YouTube aqui no meu iPad. Queridos, 8h15, né? Tô aqui com vocês já tem 40 minutos e hoje vai ter que ser mais rapidinho. Titio precisa ir, tá bom? Limão pra próxima. Então, ó, vocês tenham um ótimo dia. Beijo no coração de vocês, tá? Fiquem bonitinhos. Amanhã é quinta, nos falamos. Tá bom? Vamos que vamos? Hasta la vista, cabras. Tchau, nação.